Então, nós já estamos aqui com a imagem. Vamos liberar a imagem aqui atrás. Você que está acompanhando com som e imagem, você já está vendo aqui na tela, na nossa TV, o nosso entrevistado. E antes que você pergunte, eu vou explicar. Vocês não vão ver o nosso entrevistado hoje. Mas como assim, Eric? Vocês não vão ver. E, como por precaução, eu quero pedir para o nosso entrevistado se apresentar e fique à vontade, porque eu não sei se inclusive você pode citar o nome. Se puder, tudo bem. Se não puder, a gente sabe que é uma orientação do AA. Muito bom dia para você, meu amigo. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Tudo bem? Oi, Eric, bom dia a todo mundo aí que está na audiência, né, aí nas plataformas, na rádio, sintonizado aí 105,9. O meu nome é Léo, posso me identificar sim. Eu sou um alcoólatra em recuperação, né? E venho aqui hoje para a gente conversar a respeito dessa doença, na verdade, né, Eric? É uma doença que não é o AA que fala, né? É uma doença que a Organização Mundial da Saúde, ela tem um CID, né, tudo. E é uma doença terrível, né? Porque ela não tem cura, é progressiva, ela é física, é mental, emocional, então vai muito além, né, do que a gente vê aí pelas ruas, né? O alcoolismo, né, Eric? Obrigado pela oportunidade, a gente não pode nunca deixar de agradecer esses veículos de comunicação, onde a gente pode mandar aí uma mensagem, né? Onde todas as pessoas todo mundo deve conhecer uma pessoa que sofre de alcoolismo, né? Então é isso, tamo junto. Eu agradeço aí novamente e espero que todo mundo goste, né, dos esclarecimentos, saiba que tem uma saída para aquele que quer, né? Então é isso, por isso que eu estou aqui hoje. Obrigado, Eric, mais uma vez. Imagina, a gente que agradece, viu, Léo, você estar aqui com a gente. E você usou uma expressão logo no começo aqui desse nosso bate-papo. Você se apresentou dizendo que você é um alcoólatra em recuperação. Correto? E isso quer dizer que precisa estar sempre se cuidando? É isso? E isso, na verdade, é essa grande dificuldade da doença, do alcoolismo, né? Você apontar o dedo para si mesmo e tomar a decisão, né? Porque eu bebia, tá? Porque eu não tô aqui, não fui pro ar por causa que tomava duas cervejas no fim de semana, né? Eu bebia bastante quando eu bebia, entendeu? Então, o alcoolismo é a doença que o planeta tem 8 bilhões de pessoas. A única pessoa que pode determinar isso é você, cara. Não tem outra pessoa que. Porque quando as pessoas falavam para mim, ô Léo, tá bebendo demais, não sei o que, você é alcoólatra. Nossa, meu, aquilo mexia comigo. Era muito horrível de ouvir, né? Porque ninguém quer ser alcoólatra, ninguém nasce, ninguém pega a doença, ele já nasce pronto. Se ele beber um dia, vai desenvolver a doença, isso é fato, estudado, né? Então eu decidi, por conta das minhas bebedeiras, né, ao longo dos meus 14 anos que eu bebi, e resolvi procurar ajuda e encontrei essa maravilha, né? Então é por Você, isso que eu me identifico assim hoje, né? E em recuperação, na verdade. você falou agora, Léo, você acabou de falar agora que se beber, pronto, né? Então, Isso. eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do primeiro gole, porque aqui, Léo, é, inclusive no programa da família e no estudo bíblico que a gente faz aqui, muitas vezes a gente encontra as pessoas dizendo assim: não, mas beber socialmente não tem nada. Até chegam ao ponto de falar: não, mas Jesus tomava vinho, o que que tem também, não sei o É que tal. incrível. Incrível. E a gente, especialmente eu, vou falar de mim. Eu sou radical com relação ao álcool, que eu acho que não tem que tomar nem o primeiro gole. E você falou agora dessa questão de ser uma doença e que se tomar o primeiro gole, pronto. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do primeiro gole. Então, na verdade é assim, uma vez que a doença está instalada, né? Vou falar de mim aqui. Eu tomei a decisão de procurar uma ajuda porque eu bebia muito. Não era todo dia, não era todo fim de semana, mas uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses eu dava uma estourada, sabe, Eric? E eu só bebia cerveja, né? Só que eu bebia até desmaiar, até dar trabalho. Trabalho para quem? Para minha esposa, quando eu era casado, lá no primeiro casamento.
para minha mãe, depois que eu separei, para o meu patrão, perdi dias de trabalho, para meus amigos que tinham que me levar embora. Então, eu achava que aquilo era normal, porque eu trabalhava e eu podia beber, que eu tinha direito, mas na verdade não. Era o alcoolismo que estava fazendo com que eu fizesse aquelas reações. Então, naquele dia que eu ia dar aquela estourada, cara, eu começava a beber e não tinha mais fim. Aí, quando aconteceu isso, quase perdi um emprego e fui procurar uma A em Atibaia, que tinha um companheiro lá que já estava há 15 anos lá. E ele era um cara que eu achava que ele era o quadro, assim, do alcoólatra, né? Ele bebia pinga, ele brigava com a mulher, ele passava na minha rua de bicicleta, bêbado, e fazia um inferno da vida das pessoas. E ele estava lá já fazia 15 anos, Eric. Daí eu fui lá para ver o que que tinha. E aí lá que eu entendi, entendeu? Então evite o primeiro gole. O programa do AA, ele quebra uma promessa que eu sempre fazia. Nunca mais vou beber, não me manda embora, não me deixe, essas coisas, sabe? Mas o AA acaba com isso, porque ele fala para você assim, ó, evite o primeiro gole só por hoje. O programa, ele foi tão inteligentemente feito por os dois companheiros que eu vou falar daqui a pouco, né? Os dois cofundadores, que ele só te dá um indulto diário, que são 24 horas. Então isso diminui muito o sofrimento, porque eu falava, nunca mais eu bebo. Eu nunca mais nunca chega, meu. Então só por hoje eu não bebo. Hoje eu não vou beber. Eu fiz esse propósito comigo de hoje não beber. Amanhã é outro dia. Se eu acordar, abrir os olhos, Deus me der saúde para eu levantar e viver a minha vida, eu vou evitar o primeiro gole novamente. E isso já se acumularam 21 anos, cara. Olha para você ver como funciona, entendeu? Mudei a minha vida depois disso. Evite o primeiro gole. Olha que frase, gente. Sensacional, Olha que sensacional. frase. Evite o primeiro gole. Antes de dar sequência aqui no nosso bate-papo com o Léo, você que está acompanhando pelas ondas da Rádio Caminho FM, você que está em casa, no trabalho, estamos falando sobre o alcoolismo. Convidamos o nosso amigo Léo do AA, que é o Alcoólicos Anônimos, daqui da cidade de Bragança Paulista. A gente vai continuar esse bate-papo, mas eu quero deixar aberto a você que está acompanhando principalmente pelo YouTube, para que você também de repente possa fazer a sua pergunta para o Léo, caso você tenha alguma dúvida. Não tenha vergonha, a gente está aqui num bate-papo aberto a todos. De repente não é uma dúvida que você tem, uma dúvida sua, mas de repente alguém da sua família, alguém que está com você aí agora e queira fazer essa pergunta, fique à vontade. A gente está aqui com o José Santos, a Silvia Salvador, a Silvana Silva, a Eulina Ferreira da Silva, a Nalva Paz, a Rosimeire Cardoso, a Dona Zilda Barbosa, Francisca Araújo Maia, não só em Bragança Paulista, mas por conta do site YouTube e no Brasil todo. Sensacional. Então fiquem à vontade, tá? Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém na família que acaba às vezes abusando um pouco, talvez já tenha tido problemas com relação a isso. E a gente vai batendo um papo com o Léo e surgindo alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, tá? Tranquilamente, viu, gente? Pode colocar no chat que a gente faz a pergunta para o Léo. Ô, Léo, dando sequência nesse nosso Sim. bate-papo sobre o alcoolismo, como que surgiu o AA, que é o Alcoólicos Anônimos? Então, o AA, isso está no nosso preâmbulo, tá? É uma irmandade de pessoas que compartilham a sua experiência, força e esperança a fim de resolver um problema comum, que é ajudar outros alcoólicos a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar um membro de AA é o desejo de parar de beber. Alcoólicos Anônimos não entra em controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas, né? Nosso propósito primordial é mantermos sóbrio. E ele não tem religião, não tem vínculo com religião, não tem vínculo com política, não tem vínculo com nenhuma organização, instituição, não entra em controvérsia, não apoia nem combate nenhuma causa. A gente trabalha com cooperação, né? A gente cooperação sem filiação. Então, o A é completamente independente, né? E é mantido pelas suas próprias contribuições, né? E começou como? Começou com dois alcoólatras lá dos Estados Unidos em 1935. Os dois muito inteligentes, porque eu sempre digo, o alcoólatra ele é um cara diferenciado, ele tem uma inteligência diferenciada, só que ele usa isso para sua destruição, né? Portanto,
Os dois carinhas que começaram lá nos Estados Unidos, o Bill W, era corretor da Bolsa de Valores. E o Bob Smith, um doutor cirurgião plástico, que naquela época não falava alcoolismo que nem hoje. Lá era doença psiquiátrica. Os caras eram internados nos hospitais psiquiátricos. E o Bill, numa ocasião que ele não conseguia parar de beber, numa das internações dele, ele teve um sentimento assim de paz, que ele chama de despertar espiritual, sabe, Eric? Ele estava amarrado na cama e tal, naquela uma das internações, aquelas abstinências, ele sentiu uma paz, um clarão, uma montanha, uma brisa, né? E ele falou com o doutor dele lá, né? O doutor Silkworth. E daí ele falou: olha, Bill, se você se sentiu bem com isso, continua assim. E naquela ocasião ele começou a pegar os alcoólicos da rua e levar para casa. Ele era casado. Então ele pegava os caras da rua, levava, dava banho, dava comida, dava roupa e os caras voltavam a beber. E ele não entendia por que acontecia aquilo. Aí falaram: mas Bill, você tá bebendo? Eu não. Ah, então tá funcionando. Aí até que naquela época você procurava, comprava o Bill, comprava muitas fichas e ia ligando para as pessoas, né? Até que ele conseguiu uma entrevista com o Dr. Bob, que não aceitava, porque a doença ela deixa o cara prepotente, arrogante, e ainda mais que o Dr. Bob, ele era um médico, cirurgião, então ele falava assim: ah, eu não vou parar de beber, vou morrer bebendo, porque ninguém pode me ajudar, aquela coisa, né? Aí o Bill conseguiu uma entrevista de 15 minutos, através dos telefonemas que ele estava dando, né, lá naquela época. E aí ele chegou lá e o Bob falou para ele assim: olha, Bill, você veio aqui para me ajudar, cara, você quebrou sua cara, porque eu vou morrer bebendo. Ele falou: não, Bob, eu vim aqui para pedir a sua ajuda. Então quebrou ele, né? E os dois conversaram por 6 horas, pra você ter uma ideia. E viram que aquilo ali diminuía aquela obsessão, né, dos dois de compulsividade de beber. Aí passou um tempo, eles falaram: vamos fazer um teste. Aí foram no hospital psiquiátrico para falar com outro acamado lá, que era um alcoólatra que estava no hospital psiquiátrico. Eles foram lá, conversaram, assim como a gente sempre faz nas reuniões, trocou ideia falando das experiências, né? Que são trocas de experiência, o que a gente viveu, né? O que a gente passou na pele. Aí eles estavam saindo, o acamado falou assim: ó, vocês vão voltar amanhã? Aí um olhou para o outro e falou: puxa, funcionou. Então começou na década de 30, exatamente em 35, chegou no Brasil em 1947, o Bill desenvolveu todos os 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, que são os 36 princípios que a gente aplica na nossa vida, né? 12 passos para você mudar a sua vida, né? 12 tradições para a gente viver junto, em harmonia, e 12 conceitos para os serviços mundiais. Então, basicamente, Eric, é isso aí, a história do AA, né? Aí se espalhou. Hoje em dia são mais de 186 países, no Brasil mais de 5 mil grupos. Nós temos uma estrutura bem gigantesca aí, né? Embora não tenha dono, não tenha diretor, presidente, a gente se mantém através de uma consciência coletiva dos grupos, né? Os grupos que definem tudo o que acontece no AA do Brasil. É isso, basicamente. Estamos conversando com o Léo, você que está acompanhando com som e imagem pelo site ocaminhofm.com, pelo portal fenopai.com, também YouTube, TV Fenopai. E essa entrevista sempre fica salva, armazenada aqui no YouTube. Quem quiser acompanhar depois, fique à vontade, até para você compartilhar esse link de repente com um familiar, com um Opa. amigo, né? E o Léo acabou respondendo já o que seria a minha próxima pergunta, se o AA, o Alcoólicos Anônimos, está em todo o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí na sequência. Tem uma pergunta aqui da Aline Santos. Eric, o AA trata o corpo físico. Eles têm... como é que é? Acho que também, né? Eles também entram com algum tratamento paralelo que trate o lado espiritual das pessoas que se tratam? É a pergunta da Aline Santos. Se é prestado um Ah, tipo de auxílio espiritual, seria isso? Acho que seria essa se a pergunta dela. muito bom dia, Aline. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. E, na verdade, não. O alcoolismo é um programa, ele é completamente espiritual, embora você não tenha um vínculo religioso, entendeu? Então, dentro das reuniões, acontecem os milagres, né? Que o cara chega lá, não tem um chinelo, não tem um emprego, com a cara inchada, ele começa a frequentar as reuniões e através, olha para você ver, através do evite o primeiro gole, frequência nas reuniões, esse evite o primeiro gole
parece muito óbvio, né? Puxa vida, evitar o primeiro gole, não tem segundo gole, não tem batida de carro, não tem briga com a esposa, não tem uma série de decorrências aí que você vai ter por conta de ser alcoólatra, né? No caso do meu caso. E lá na sala, no AA, nas reuniões, o único requisito é o desejo de parar de beber. Lógico que a gente não somos profissionais, somos pessoas que sofreram com álcool e entraram dentro de uma programação de vida que aplica os 12 passos, que são mudanças de vida. Eu decidi parar de beber, primeiro passo. Eu era impotente perante o álcool, eu tinha perdido o domínio da minha vida. Só esse passo fala em álcool e é preciso ser feito 100%, né? Não consigo deixar uma reservinha, 99,9, sabe? Eu tenho que fazer 100%, evitar o primeiro gole a qualquer custo. E assim eu começo a frequentar e ver que eu tenho mais pessoas iguais a mim, né? Tenho outras histórias muito piores do que a minha. Eu tenho muitos problemas que as pessoas estão passando e eu não passei ainda, porque a doença é do ainda. Ainda eu não tinha tido uma cirrose, ainda eu não estava precisando beber de manhã na padaria, ainda, né? Mas eu estava a caminho, porque o caminho do alcoolismo, do alcoólatra que tem problema com a bebida, que vai desenvolver, os estudos que a gente não entra em controvérsia, é em torno de 10 a 15% daquele que bebe vai desenvolver a doença ao longo da vida. Então, Aline, essa parte espiritual ela vai voltar, porque o alcoolismo ele afasta de todas as da parte social, da parte espiritual principalmente, né? Porque você acaba se isolando, ficando sozinho. Então a gente vê isso acontecer e depois você começa a retomar essa esse gosto, né, pela reunião, você vai se sentir bem, vai se identificar e ali temos um poder superior, nós não falamos nem Deus, porque para mim o poder superior é Deus, mas para o outro companheiro, o símbolo do AA é o poder superior dele. Então nós não temos, se ele se sentir bem e se identificar dentro daquilo que a gente está sugerindo, né, que são tudo sugestões também, né? Então é isso, essa maravilha que é o AA, né? E a parte espiritual ela é tratada assim, mas sem esse, sem alguma coisa específica, né? Ele vai voltar com a parte espiritual dele, depois ele pode voltar até a religião de origem dele ou não. Isso a gente não. O importante é que ele viva bem, porque é muito possível viver bem sem a bebida, viver na sociedade sem a bebida, né? Participar de coisas sem bebida. Isso é sensacional. Então eu agradeço a pergunta, eu acho que espero que eu tenha respondido, né? A sua a sua pergunta e a sua curiosidade, né? E estamos sempre à disposição. Para participar das reuniões é só chegar, né? As reuniões são abertas a pessoas que não são alcoólicas, ou amigos, familiares, qualquer outro que queira conhecer o programa de recuperação, né? Então, Antes da gente falar, Léo, sobre como funciona o atendimento do AA, para você que está acompanhando pelas ondas da Rádio Caminho FM, em frequência modulada, você que ligou o rádio, a senhora que ligou o rádio, e de repente, puxa, está falando sobre alcoolismo. Eu tenho um neto que está sofrendo com isso. Eu tenho um marido. Eu, por exemplo, eu estou sofrendo com isso. Eu mesma que estou acompanhando agora estou sofrendo com isso. Algum amigo, algum familiar, um vizinho. é, a gente sempre convida para esse momento de reflexão, que é uma situação que a gente é um problema grave pelo que eu vi ontem. muito grave. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 4 milhões, eu acredito que esse número seja muito maior, mas 4 milhões de brasileiros são alcoólatras. E aí eu vi que existem vários tipos. Depois o Léo volta numa segunda oportunidade para a gente falar dos tipos de alcoólatras. E eu descobri que tem vários tipos de alcoólatras. 4 milhões só no Brasil. E aí a gente sabe todos os efeitos do álcool, né? O estrago, como bem disse o Léo, alguém que bebe, dirige e tem um acidente, acaba matando uma pessoa, acaba tendo um acidente de trânsito. A Muito, violência doméstica, que é algo que todos os dias a Lucy traz aí os boletins de ocorrência, a gente vê que sempre tem álcool no meio. Enfim, Léo, antes da gente falar como funciona o atendimento do Alcoólicos Anônimos, que eu acho fantástico, fantástico. E ainda, é, se paga alguma coisa ou não, antes da gente falar sobre isso, como que a pessoa que está acompanhando a gente agora, que deve ser, sempre esse o nosso objetivo, né?
O Sim. entrevistador, ele tem que sempre se colocar no lugar de quem está ouvindo, e assistindo, e tentar fazer as perguntas que as pessoas, de repente, gostariam de fazer também, no caso, aí a você. Como que eu sei? Tem uma pergunta da Suzane Teovino que eu já faço, tá, Suzana? Aguenta aí. É, como que eu sei quando eu preciso de ajuda? Como que eu sei diferenciar? Como que a avó que está acompanhando agora, o pai que está acompanhando agora, ou o rapaz que está acompanhando agora, a moça que está acompanhando agora, seja pela rádio, pelo YouTube, internet, como que essa pessoa sabe que assim, puxa, eu preciso de ajuda? Como que eu sei se eu preciso de ajuda do Alcoólicos Anônimos? Então, essa é uma pergunta que realmente eu vou responder com aquilo que eu entendo pela experiência que eu tenho no AA, né, desses 21 anos, que não me dá blindagem nenhuma. Entenda bem, Eric, eu tenho 21 anos no AA, mas se eu sair aí na padaria, eles vão me vender, entendeu? Não tem nada escrito na minha testa, nada, então é uma decisão minha, né? Então, o tempo eu conto para o meu favor, certo? Então é assim, ó, eu costumo dizer, se o álcool começou a dar problema em alguma área da sua vida, qualquer área, tá? Relacionamento, parte profissional, parte financeira, parte de saúde, né? Basicamente esses quatro, vamos pôr. Se ele der algum, se estiver ocasionando algum problema nessas áreas, você está tendo um atrito no serviço, está perdendo dia de serviço, como aconteceu comigo. Ah, você está tendo um problema no relacionamento. Se ele começar a dar esses sinais, acenda a luz amarela, cara. E veja o que, se a gente, com as nossas experiências, que lá no fim vai piorar. Porque ele é progressivo, incurável, fatal. Né? Então, aquele que chega mais cedo no ar, evita 10 anos, 15 anos de sofrimento, né, Eric? Então, não dá para a gente cravar que a pessoa é alcoólatra, tá? Que é como eu falei, só eu que posso dizer de mim. Assim como as pessoas que têm a dificuldade da aceitação, porque todo mundo bebe, beber é bom, você está inserido, não sei o quê, né? Dessa coisa que tem de cultura do álcool. Também o álcool gera riqueza, gera imposto, gera emprego, gera divisa. Álcool é riqueza. Ele sozinho não faz nada, né? Então ninguém vai combater o álcool, porque são as minorias. As minorias, você sabe, as minorias que têm que correr atrás dos seus objetivos, né? Então eu procuro sempre levar isso comigo nas palestras que a gente sempre faz, quando as empresas me chamam, tudo, chama o grupo, né? Não sou eu, né? É o grupo. É o A. Eu costumo dizer que se eles começar a dar sinais, porque para mim deu sinais. Eu bati carro, eu perdi relacionamento, eu perdi dia de trabalho, então estava já me dando sinais, muitos anos antes de eu decidir parar, entendeu? E aí eu fui parar em 2012, 2002, num carnaval que eu bebi até arrebentar, né? Então, eu acredito que se você olhar nesse aspecto aí, nessa linha, já pode saber o que você tem que fazer. Ou seja, deu problema, teve uma briga feia em casa, opa, por Cara, causa do álcool, já é um caso do sinal? álcool. Ou começou a beber e não tem mais controle a partir do segunda, terceira, quarta dose, para, velho, não dá, entendeu? É isso que também nós temos um vídeo, nós temos bastante literatura, temos panfleto, temos vídeo, e a gente sempre tem isso daí também nas palestras, né? Então, se você tomou uma, duas, na terceira você já vai ver que não tem o controle mais, já é um sinal, né? E depois, né, no outro dia, você fica com aquela, vou falar aqui, aquele jargão, né, dor de corno, né? Que você fica com aquela ressaca moral, né? Que você, puta, fiz isso, nossa, nem lembro o que fez às vezes, né? Vai olhar o carro para ver como é que tá, se tá batido, se não tá, como é que pôs na garagem. Olha a situação, cara. Então eu Bom, acho que é por aí, tá bom? tá ok. Ó, então, gente, uma dica importante aí do Léo, que tá aqui batendo esse papo com a gente sobre o alcoolismo, que é um problema grave que afeta toda a sociedade. Pode não estar afetando você diretamente, pode ser que você não tenha problema com alcoolismo hoje, mas o Léo trouxe um alerta sobre a, a progressão, a segunda, terceira dose. Opa, evitar o primeiro gole, que eu acho isso muito importante, Ah, isso é muito importante. E ainda, depois a gente já quer convidar o Léo para voltar aqui, porque nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que tem muitas pessoas que começam
a se tornar alcoólatras a partir dos 30 anos. São pessoas que beberam socialmente durante uma boa parte da vida e muitos a partir dos 30 anos se enquadram num tipo de alcoólatra a partir dos 30 anos. Então lá na frente a gente vai já convidar lá. Você topa, Léo, voltar depois? Oh, nossa, não posso, imagine. Sempre Legal, eu estou à disposição, sempre para isso. legal. Então Né? numa segunda entrevista Tamo junto. a gente vai falar sobre os tipos de alcoólatra, que eu acho importante também, porque de repente Sim, sim. hoje você não está sofrendo com isso. Mas, de repente, não é um alerta de, opa, peraí, por que eu É, preciso beber? Não é melhor eu parar? Vai que eu tenha problema lá na frente? E o Léo falou aqui o seguinte: como é que você sabe se você precisa de ajuda? Quando deu um problema. Perdeu o dia de emprego? Opa! Bebeu demais, não conseguiu se controlar, teve briga em casa, discussão em casa por causa da bebida? Opa, é mais um problema. Bateu o carro? É um problema. é. Enfim, por aí vai. Então aqui, E, ó, Eric, deixa eu só pois ver se não. você vê aí, ó, tá vendo? Tem um panfletinho aqui, ó. Sim, É um dos panfletos que a gente trabalha com as palestras. Você deve procurar lá. Aqui o que que tem? Tem 12 questões que você responde para você mesmo, sabe? Aí no fim de tudo, se der mais de 4 sim, você já tem que ficar mais alerta, entendeu? Eu respondi aqui, deu umas 12, eu acho. 12 sim. São perguntas simples, ó. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Você inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? São perguntas simples, Eric, mas dá para dar uma medida. Ó, você já teve apagamento durante uma bebedeira? Então é sim ou não as respostas. E não precisa ficar respondendo para as pessoas, você responde para você mesmo, entendeu? Então você vai lá no ar, quando você chega lá, é a primeira vez que você vai receber um panfletinho desse, né? Você pode levar para a pessoa que você foi procurar ajuda ou para você mesmo. Então a gente tem esse panfleto que a gente chama de As 12 Perguntas. tá, eu quero te fazer um pedido, Léo. Eu não sei quantos desse folheto você tem aqui com você, aqui na emissora, mas se você não tiver muitos agora, pelo menos uns três, eu precisaria de uns três, porque eu queria levar para umas pessoas que me vêm em mente agora. Se você não Ah, tiver, sim. eu queria te fazer um pedido. Se tem como você Eu trago depois para você. passar e deixar Eu aqui, trago, lógico. Opa, eu tá? trouxe um só porque era para a gente conversar sobre isso, Sim, mas eu trago mais. tá Fica tranquilo. ok. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da Suzana Itelvino, ela está deixando Manda, pergunta aqui manda. pelo chat. Eu quero mandar um abraço aqui para Lúcia Barbosa, que está aqui acompanhando com a gente também. A Eulina Ferreira sentiu um arrepio. Laura Ah, Ribeiro. uhum. A Suzana Itelvino. Eric, eu gostaria de saber do Léo se a diabetes pode ser desencadeada através do álcool. Essa pergunta é muito específica, técnica, né? É uma pergunta Eu, mais médica, né? o Clínica, né? que eu sei do álcool é que ele, desde que ele começa a entrar na nossa, que a gente vai ingerir o álcool, ele já começa a estragar as coisas. A língua, a, aqui o esôfago, o estômago, ele vai detonando. A pele, né? Porque é o álcool, é o etanol, né? Na sua fórmula original, né? E ele vai ter as complicações, né? Vai ter o fígado é o primeiro que vai sofrer, aí tem fígado, tem pâncreas, tem provavelmente diabetes, eu não sei com certeza, mas provavelmente o álcool tem alguma ramificação que vai alterar e vai poder dar problema nessa área aí, né? E aí, Léo, numa próxima oportunidade, a gente poderia também falar sobre a relação com a depressão, né? Do álcool, né? Sim, sim, sim. Léo, tem mais uma pergunta aqui para você do José Santos. Beber socialmente, isso é possível? Eu bebo socialmente, mas muitas vezes eu não acho legal, Léo. É o José Santos. Então, José, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, a gente tem uma frase lá quando a gente vai dar os depoimentos, né? Os companheiros falam, quem bebe social, mente. Ah, é legal essa Boa frase, né? frase, boa frase. Repete, Então, por favor, Léo. quem bebe social, mente. Então, o que que o álcool faz comigo? Ele faz eu acreditar que tá tudo bem, mas não tá. Então, eu tô mentindo para quem? Para mim mesmo. Então, o que que acontece? O bebedor alcoólatra que nem que eu tenho que me declarar e aceitar e fazer diferente, certo? Então, eu não consigo beber social. Então, se você falar, o cara que é alcoólatra, se declarou alcoólatra, ele vai conseguir algum dia beber social? Não, não vai. Com esse tempo que eu tenho de se eu voltar a beber hoje, posso hoje tomar um minha,
depois tomar duas. Um dia eu vou voltar no mesmo ritmo que eu estava, entendeu? Então a gente costuma dizer, tem a coisa da vela também, né? O alcoolismo é assim, ó. Quando você bebe, você acendeu a sua vela e ela começa a queimar. Aí você viveu lá 20 anos no alcoolismo, apagou essa vela. Então você não sabe se ela está na metade ou se ela está no borrão. E se você voltar a beber de novo, ela vai voltar a queimar onde estava, entendeu? Então a gente, se você, né, então você não bebe social, você bebe e de vez em quando você exagera, então você tem que ficar ligado, porque pode ser um indício, cara. E você consegue, a proposta do A, o que que é? Não é parar de beber, eu já parei faz 21 anos, eu preciso viver bem, conseguir minhas coisas, planejar meu futuro, ter relacionamento, pagar meus boletos, ser um bom profissional, ser um melhor companheiro, amigo de AA, marido e filho, sem a bebida. Participar dos eventos, das festas. Eu gosto de festa, flashback. Eu vou dançar, eu ponho peruca, ponho óculos, as pessoas me conhecem, falam, nossa, esse cara tá loucão. Não tô, eu tomo água com gás, entendeu? Mas isso ninguém tem nada a ver com a minha vida. É isso que eu falo, né? O que as pessoas veem em mim, o que elas acham de mim, para mim pouco importa. Eu sei o que eu posso fazer, entendeu? Exato. O José Santos, gostei da resposta, Léo, quem bebe socialmente, né? Gostei Tamo junto, também, viu? tamo Gostei. junto, sempre. Olha, Estamos muito legal, conversando com sensacional. o Léo do Alcoólicos Anônimos. Espaço. Você que está acompanhando com som e imagem, depois o Léo vai poder entrar principalmente no YouTube, né? Nos Sim, sites eu quero ver sim. ocaminhafm.com e portalfenopai.com. Amanhã a gente já troca para o programa de amanhã, então Que legal. some do site. Mas no YouTube vai ficar Fica gravado. salvo esse programa de hoje por todo o tempo. Vou E utilizar. aí, você que está acompanhando com sua imagem, você está assim, mas o Eric, por que, que o entrevistado está de costa? Ah, boa, boa, Né? boa. Posso Porque ele explicar não. rapidamente. Pode então, Léo, falar por que, que Então, vocês não podem aparecer. o anonimato é a nossa 12ª tradição, tá? O anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições. Então, o que que é? Eu tenho que lembrar sempre dos princípios acima das personalidades. Lá no A tem uma frase que diz: o que você vê aqui, o que você ouvir aqui, quando sair daqui, deixe que fique aqui. Então, esse é o anonimato. Por que o anonimato? Porque eu não posso ficar pondo a minha cara aqui. Eu preciso trazer a mensagem, algumas pessoas me conhecem, tudo bem, mas vamos supor que eu venho aqui, entrevistado, Leozão, daqui a pouco eu estou lá no Salomé, na propaganda, bebendo, entendeu? Pô, mas o cara estava lá na entrevista, então não funciona. Então eu preciso preservar esse meu anonimato em todas as suas plataformas, né? Seja rádio, televisão, jornal, revista, não aparece o rosto do companheiro. Vocês podem reparar para você ver, toda a matéria que tem de AA, essas coisas, só aparecem aqueles amigos de AA, porque nós temos também, né? Dentro da Irmandade, nós temos amigos de AA que podem falar do AA e podem mostrar a sua cara, porque eles não são alcoólatras. Então, o anonimato preserva essa nossa maior segurança, porque eu gostava de ser, sabe, Eric? Eu gostava de ser o bêbado conhecido. Eu não gostava de ser alcoólico anônimo. Eu tinha até aquelas camisetas, sabe? Prefiro ser o bêbado conhecido do que alcoólico anônimo. Olha que absurdo o que o alcoolismo faz com a gente, cara. Mas hoje não, eu sou um alcoólico anônimo. Se eu precisar abrir o meu anonimato, para alguma pessoa que está aí sofrendo, vier perguntar, fala, não, eu sou do AA, o meu eu posso, eu não posso falar de outras pessoas. Ah, o companheiro fulano, encontrei com ele lá, você vai no AA hoje, isso eu não posso fazer. Então o anonimato, ele dá uma segurança, é a nossa estrutura, a nossa segurança que a gente está lá juntos, iguais e ninguém precisa saber. Não é uma irmandade secreta não, quando eu tenho a necessidade, eu sou perguntado, né? Você pode beber, sua vida melhorou, nossa, como você tá, legal, o que aconteceu, o que você fez? Ah, fiz isso, isso, isso. Ó, que legal, entendeu? Então o anonimato é o alicerce é a base espiritual do programa, né? E eu quero me colocar à disposição, não sei se num primeiro momento assim eu sou aceito, como é que funciona, mas você falou do amigo do AA, Amigo de AA, que é aquele temos. que divulga e não Isso, necessariamente é um alcoólatra, né? isso, eu convido Então você a. eu quero poder ser um amigo do AA, de divulgar Puxa sempre. vida, puxa vida, cara. Pode ser? Sem palavra, meu amigo. Você já é nosso amigo. Então, Maravilha.
gente convida você um dia para conhecer a reunião, Vou sim. como é que funciona, né? Toda a estrutura, né? Como é que E já faz. E, vamos. lógico, você já se considere nosso amigo. Muito obrigado. E vou sempre falar do AA aqui para poder ajudar as pessoas. Ô, Léo, então já vamos aproveitar, já que você me convidou para a reunião, eu quero ir na reunião. Isso. Inclusive aqui, Léo, na programação da Rádio Caminho FM, sempre que a gente vai começar o programa da família aqui de manhã, a gente tem algumas chamadas que entram aqui na nossa programação, e tem uma chamada que, se não me falha a memória, ela tá com inclusive a sua voz. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, se a gente tem ela Eu ouvi aqui. hoje de manhã, Eric. Eu Você ouvi, eu estava ouviu? indo para casa, eu ouvi, é o meu sobrinho, foi o meu sobrinho que gravou no É o seu estúdio. sobrinho que gravou. Ficou bem legal essa vinheta, a gente utiliza ela bastante, sabe? E é uma vinheta que ele explica bem, né? Nesses 50 e poucos segundos. Ele fala o alcoolismo, a doença, fala o endereço, fala os dias de Isso. reuniões. É muito legal isso aí. Como que funciona o atendimento, Léo? E assim, você já disse que o AA existe no Brasil todo e no mundo todo, em mais de Isso, em 186 países, né? isso, E isso. como que funciona o atendimento no caso assim? Vamos falar primeiramente de Bragança Paulista, onde funcionam Certo, os certo, atendimentos. E para certo. quem está acompanhando em qualquer lugar do Brasil, pelo YouTube, site, como que encontra o AA da sua cidade e se é gratuito ou se paga alguma coisa? Beleza, Eric. Então, Bragança Paulista, as reuniões acontecem. Você fala atendimento, eu falo reuniões, mas isso Tá. também a gente pode entender normal. As reuniões, por quê? Porque são reuniões, tipo uma terapia, né? A gente começa às 8, 9 horas para fazer a sétima tradição, toma um café e volta às 9h15 e vai até às 10. Então, em Bragança funciona às terças e sextas-feiras, no subsolo da igreja Nossa Senhora da Aparecida, lá no fundo ali, para quem é de Bragança, ali atrás do Barracão da Vila, onde tem a cruz. Nosso grupo é ali. Quintas-feiras, no Parque do Estado, lá na Igreja Nossa Senhora Esperança, um anexo ali, na rua Virgílio Carvalho Pinto, número 1000. Às quintas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Agora, a Bragança pertence ao 8º Distrito, que tem reuniões em Atibaia, Piracaia, Joanópolis, Vargem, Nazaré Paulista, né? Essas cidades da região. Então, é isso aí. No Brasil inteiro, para você acessar, você pode procurar o site, né, do AA oficial, Alcoólicos Anônimos, alcoólicosanônimos.org, aa.org.br. Lá a gente já tem todos os grupos do Brasil, onde você estiver, na sua região. Aqui, a nossa região também é a área 29 que chama. Então, nós temos também o site da área 29, que é o mesmo, né? www.area29.aa.org.br, né? E aí você vai ter dessa regional, que são 85 grupos aproximadamente. Mas no AA, no site oficial, você acha todas as informações que você precisa lá. Legal. Léo, e tem algum. Aí não cobra nada, né? O AA não cobra taxa nem mensalidades. Nós somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. Isso daí é a 7ª tradição que diz, né? Não entra dinheiro de fora. Por quê? Porque dinheiro gera muita controvérsia, né, Eric? Uhum. Então vamos supor que o prefeitão quisesse dar uma sala para nós com ar-condicionado, tal, tal, tal. Não podemos aceitar, porque depois ele vai querer pôr o nome dele lá, entendeu? Então nós somos autossuficientes. O dinheiro nosso é para nós mesmos. Então ela é mantida completamente independente, através da 7ª tradição, que é falado, né? A 7ª tradição diz que todos os grupos do AA deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando qualquer doação de fora. E para cumprir essa tradição, a gente passa uma sacola, aonde ali se mistura o espiritual com o material, porque sem dinheiro ninguém sobrevive, né? Temos que pagar o aluguel para o padre, temos que comprar bolacha, cafezinho, literatura. Uma parte desse dinheiro vai para o escritório para que a mensagem chegue o mais longe possível. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? Quanto que eu não deixava no bar, né, Eric, no fim de semana? Exato. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de manter as portas abertas, entendeu? Legal. Léo, muito É isso, cara. obrigado, viu? Puxa vida, velho. Eu Muito tô feliz da obrigado de tua vida. coração. Sensacional. Tô muito feliz em ter você aqui. Só para a gente finalizar, ontem eu acessei o site do AA, inclusive encontrei o grupo de Bragança Paulista, tudo atualizado certinho lá, gente. Sim, Léo, só para a gente encerrar mesmo, que eu não quero mais tomar seu tempo.
Tem algum número, algum telefone ou tem que realmente ir para a Não, reunião? tem a linha de ajuda. Eu vou passar agora, Por que favor. inclusive vai cair no meu WhatsApp aqui, né? Que eu fico com esse número. O número é 9, é 11, né? É 99661 6804. Repetindo, Vou repetir. 966 99661. 6804. Então, ó, atenção, ó, você que está acompanhando agora, principalmente aqui de Bragança Paulista, que quiser falar com o Léo depois. Ô, Léo, acompanhei a entrevista lá, queria poder conhecer o grupo. 99661 6804, Isso. ok? Ô Léo, mais uma vez o nosso muito obrigado, viu? E eu já quero te convidar para uma outra oportunidade para você estar aqui com a gente, para a gente falar sobre os tipos de alcoólatras que eu particularmente não sabia, fiquei sabendo ontem. É. E acho que vale a pena a gente sempre falar sobre esse tema, que é um tema Sempre vai ser atual, né, que Eric? machuca muito a sociedade, né? Não, dá prejuízo, né? Não prejuízo financeiro, dá prejuízo em todas as áreas, né? Dá prejuízo para os órgãos governamentais aí, ó, saúde. O cara que bebe, cara, ele tira a oportunidade de outro ser atendido e vai lá na fila tomar uma glicose, por exemplo. Isso aí é prejuízo. O cara, são várias situações, né? Perda de dia de serviço por conta de alcoolismo, briga, as ocorrências policiais, violência doméstica. Cara, o álcool está envolvido, cara, em tudo, mas sozinho ele não faz nada. Isso que é o pior, né? É, Sozinho ele não é nada, ele não faz nada. Por isso que a gente não combate o álcool. Não dá, não fala mal do álcool. O álcool foi bom para mim no começo, tirou minha timidez, deixou eu, né, mais legalzão, essa coisa, mas eu tinha um problema, então eu tinha que resolver esse problema. aham. Ó, Então, é que o, ô, o assunto ele é bem amplo, cara. A gente ficaria o dia inteiro falando sim, aqui. sim. E Mas vamos, você volta, tá bom? vamos em doses homeopáticas, né? Que É as isso pessoas aí. vão entender um pouco que é possível você ter uma vida boa sem álcool, cara. Eu tô aqui Graças a para mostrar Deus. que é possível. Você tá aqui dando seu testemunho, né? Que é possível. E tem É, lá na sala, quando vocês tiverem a curiosidade de conhecer uma reunião, vocês vão ver as histórias muito mais tristes do que a minha, cara. Gente que ficou pra rua, gente que não conseguia fazer nada sem bebida, cara. Ele ficava tremendo assim, ó, pegava uma dose, metade caía fora e metade entrava, sabe? e que deram a volta por cima, né? É um milagre, a gente vê o milagre acontecendo lá, não é um milagre, né? A gente tem a nossa fé, tudo, Sim. mas o milagre é real, cara. Você vê a transformação da pessoa, do ser humano, a derrota que ele tinha, aquela decadência, porque o álcool, ele é tipo, a gente fala lá, né? Ele mata devagar. Só que antes de matar, ele enterra o cara vivo, cara. O cara vira um invisível, a sociedade não quer mais saber de nada, porque o cara não vale um traque estourado, Eric. Isso é a visão que a sociedade tem do alcoólatra, É. quando tá numa situação dessa aí, né? Mas é possível sair. Eu tô aqui para mostrar que tem todas as condições. Basta ter mente aberta, boa vontade e honestidade. Esses três pilares aí são pro cara transformar a sua vida. Maravilha, Léo, muito obrigado mais uma vez. Ó, Só aqui registrando o José Santos, nunca ouvi uma explicação tão perfeita, Léo. Parabéns, meu irmão, e siga no caminho certo. Tem opa, só por hoje. mais um recado que chegou aqui, deixa eu ver. Deixa eu registrar aqui que a gente sempre gosta de dar esse espaço também para os nossos internautas ouvintes. Sim, É, importantíssimo. acho que serviu de carapuça, ótima oportunidade para parar de beber socialmente. Vera, assunto importantíssimo. Meu marido fez tratamento há 35 anos atrás. Internei-o 4 vezes, mas só se recuperou totalmente quando fez tratamento concomitante, ou seja, o alcoolismo e o espiritual. A Aline Santos está dando uma sugestão aqui para a página Prece no Lar para falar sobre o tema do alcoolismo aí na visão espiritual, na visão espírita. Eulina Ferreira da Silva, amém, gratidão por você, Léo. Olha que bacana, Léo. Muito legal. Obrigado vocês A, aí, prestaram os a, seus ouvidos, né, pra gente falar desse assunto, né, aqui. e a Vera, mesmo assim, ele fala que não pode se dizer ex-alcoólatra porque fica Não, adormecido e a partir do primeiro gole cai na não, vida anterior. Exatamente. é isso aí. Alcoólatra, como diz, né, a brincadeira dos flamenguistas, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tá certo. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra.
Léo, mais uma vez o nosso muito obrigado. Um grande É, abraço a você, a todos do AA de Bragança Paulista, a todos do AA do Brasil inteiro e a todos do AA do mundo inteiro. Que isso Deus aí. continue abençoando muito vocês. Continuem firmes nessa missão de ajudar o próximo sem nada cobrar É isso e aí. tirando essas Funciona. pessoas desse mundo Terrível. tão terrível, né? Que é esse mundo do álcool e tudo de mal que o álcool traz e todas as feridas, os traumas, os machucados, enfim. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá Eu bom? que agradeço. E pode ter certeza que funciona, viu, cara? Funciona sim. Tá bom? Tá certo. Obrigado, ótimo Conversamos. dia e não tem, gratidão é a palavra. Valeu, A gente que obrigado a todos agradece, aí. a gente que agradece.